Olá! Nos próximos minutos, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos desmontar a arquitetura oculta da existência. A ideia aqui é rasgar o véu, sabe? Deixar de lado as histórias reconfortantes que nos contaram para revelar os mecanismos que realmente governam o mundo. Já aviso, não vai ser confortável, mas vai ser verdadeiro. Vamos direto ao ponto com a pergunta deste slide. A vida é um jogo justo? A resposta curta? Não. É, não é. Neste exato momento, forças invisíveis estão movendo peças num tabuleiro que a maioria das pessoas nem sabe que existe. O objetivo desta nossa análise é descobrir, afinal, quais são as regras reais deste jogo. E este aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por cada um desses pontos para desconstruir uma visão de mundo e, quem sabe, né, começar a construir uma nova. Uma que seja baseada em como as coisas são e não em como nos disseram que elas deveriam ser. Primeiro ponto, então, a tal da ilusão do controle. Desde a infância, a gente ouve a mesma história, que o esforço sempre compensa, que a bondade é recompensada e que todo mundo tem as mesmas chances. Só que essa narrativa, por mais quentinha, reconfortante que seja, ela distorce a realidade. E essa citação ilustra o ponto de uma forma brilhante. A realidade opera sob uma camada de competição silenciosa. A ingenuidade nesse cenário não é uma virtude de jeito nenhum. É uma vulnerabilidade. Entender que se está em uma guerra, mesmo que silenciosa, é o primeiríssimo passo para não se tornar uma baixa. Ok, mas como essa ingenuidade toda é cultivada? Bom, o processo começa bem cedo, através do que a gente pode chamar de domesticação social. É um condicionamento para nos tornarmos previsíveis, obedientes e, acima de tudo, para não questionarmos as regras. E o que é realmente interessante nesta definição é como ela descreve o processo. É exatamente como se treina um animal, pensa bem. Na escola, na sociedade, seja educado, espere sua vez, não seja egoísta. Cada frase dessas é um tijolinho na construção de uma prisão mental que nos ensina a pedir permissão para existir. E aí a gente chega neste contraste, que é crucial. De um lado, o jogo que nos ensinam a jogar, focado em conformidade. Do outro, o jogo que realmente importa, focado em eficácia, em estratégia e em entender a natureza humana. Enquanto muitos estão se esforçando para serem bons alunos, outros estão aprendendo a ser eficazes. A diferença é brutal. Certo. Agora vamos para a mecânica por trás de tudo isso. Quase toda decisão, toda ação humana é governada por três forças primitivas e poderosas que agem como fios invisíveis, sabe? Nos controlando sem a gente nem perceber. E essas forças são interesse, medo e desejo. Simples assim. Entender como esses três pilares funcionam é entender o que realmente move o mundo e as pessoas ao redor. Primeiro, o interesse. Eu sei, pode parecer cínico, mas toda relação é uma troca. Mesmo um ato que parece super altruísta oferece uma recompensa, como a sensação de ser uma boa pessoa. Ignorar que o interesse próprio é um fator fundamental em todas as interações é se colocar numa posição muito, mas muito vulnerável. Em segundo lugar, o medo. Pense em quantas decisões são baseadas não no que se quer, mas no que se teme perder. O medo do fracasso, da rejeição, do julgamento, ele nos aprisiona em zonas de conforto, nos impedindo de arriscar e de viver plenamente. O sistema não precisa de grades quando consegue plantar o medo direto na nossa mente. E por fim, o desejo. A maioria dos nossos desejos não são nossos de verdade. Eles foram implantados pela cultura, pela publicidade, pela comparação social. É uma corrida sem fim atrás da próxima coisa, um ciclo vicioso de consumo disfarçado de aspiração que nos mantém ocupados e dóceis. Com essas três forças entendidas, vamos agora encarar as verdades do mundo real. São princípios que desafiam tudo o que nos ensinaram. São verdades duras, mas, acredite, libertadoras. E a primeira é esta, sem rodeios. A crença de que alguém ou algo, um chefe, um parceiro, o destino, vai nos resgatar é uma desculpa para a passividade. A responsabilidade é intransferível. A espera por um salvador é a renúncia ao próprio poder. Isso nos leva a um princípio fundamental. A vida não tolera vácuos. Se uma pessoa não preenche seu espaço com a própria vontade, outros vão preencher com a deles. As emoções, o tempo, o dinheiro, se não forem governados ativamente, serão controlados por forças externas. Não tem jeito.
E isso resume tudo, de forma brutal. Não há neutralidade. Ou se assume o comando da própria existência, ou a gente se torna um instrumento na mão de outros. A escolha é binária e é inevitável. Aqui está uma distinção que muda o jogo. O mundo está cheio de pessoas se esforçando em tarefas que qualquer um pode fazer. O esforço é abundante e, por isso, é substituível. O que é recompensado não é o trabalho duro por si só, mas sim a criação de valor que é raro, a habilidade de resolver problemas que poucos conseguem. Agora, escolher viver de acordo com essas regras reais, claro, tem um custo. Despertar para essa realidade não é um passeio no parque, exige sacrifícios. O preço é a perda. Perda de relacionamentos, de conforto, de aprovação. Cada perda, no entanto, não é uma destruição, mas uma limpeza de espaço. É preciso esvaziar o copo para poder enchê-lo com algo novo e mais autêntico. E é por isso que o crescimento pessoal muitas vezes leva à solidão, pelo menos temporariamente. A evolução de uma pessoa expõe a inércia e a covardia dos outros, e isso gera atrito. A mudança se torna uma acusação silenciosa para aqueles que não têm a coragem de mudar. E a gente chega ao clímax. Diante de tudo isso, resta uma decisão final, a mais importante de todas. E ela tem a ver com o recurso mais valioso que a gente possui. 4.160 semanas, é isso. Ver a vida dessa forma, como uma contagem regressiva, torna a procrastinação e a passividade insuportavelmente caras. Cada dia gasto em uma vida que não é sua é uma página queimada que nunca mais volta. Sonhos, planos, meditações, tudo isso é inútil sem o ingrediente final. A vida não respeita intenções, ela respeita a ação. Uma pequena ação real é infinitamente mais poderosa que a maior das intenções não executadas. Fazer, mesmo com medo, com dúvida, é o que quebra a inércia. E no final, a escolha se resume a esta pergunta: vai ser o conforto da conformidade ou o trabalho da construção? A tranquilidade de se encaixar, de seguir o roteiro, ou a dificuldade de construir a própria vida tijolo por tijolo? A aprovação da multidão ou a paz da lealdade aos próprios princípios? A vida foi explicada. Agora, a decisão de como vivê-la, bom, essa pertence a cada um. Olá! Este conteúdo foi criado por Alex Rodson. Deixe seu like e compartilhe se gostar.